Então, o que eu vejo, que aí eu olho assim, que é uma mudança de paradigma, é o que essas novas gerações nossas estão tendo, que é uma falta de pudor em falar assim, igual o Costenaro, eu vou ser governador do Rio de Janeiro, e eu vou fazer isso, sendo governador do Rio. Aí o cara que acompanha vira a chave na cabeça dele e falou, é isso. Não, o Costenaro precisa ser governador. A eleição dele aqui é uma etapa para ele ser governador. E para esse negócio assim. Mas, entre Boulos e Marçal, cara, assim, isso é menos importante. Tá bom, tem que votar no Marçal, a gente vota no Marçal, mas o problema não é esse. O problema é como é que a gente vai fazer o Costenaro virar governador do Rio de Janeiro. Como é que a gente vai fazer? É isso. A mentalidade, a partir do momento que você começa a encarar dessa maneira o jogo, tudo muda de figura. Porque a pessoa que acompanha fala assim, entendi, calma aí. É parte de um processo. E aí isso se encaixa com a montagem do partido, assim, a história começa a se encaixar e as peças vão todas, né, tum. E aí você para de se colocar como um subalterno, porque eu acho que um problema histórico, não só nosso, tá? Mas de todo mundo que falou, pô, eu tô aqui pra defender a causa de boa vontade, é que o eleitor não entende você como defensor da causa. Quando você fala que você tá querendo defender a causa, ele acha que você tá defendendo o candidato maior dele. É, exatamente. Porque, aqui se confunde a figura com a causa. Exato. Então não tem causa. Não tem causa. O problema é que assim, não tem causa. E repara, como é que é o raciocínio disso? Não fizeram colar a seguinte ideia. Ora, Bolsonaro é de direita. A Bolsonaro é a direita. Logo, é um silogismo simples. Se Bolsonaro é de direita e você não é Bolsonaro, logo você não é de direita. Na verdade, eu trocaria. Você quase falou assim, não é que Bolsonaro é de direita. Bolsonaro é a direita. É a direita, não tem de direita. Ele é a direita. Então, o Bolsonaro é a direita. E aí, vamos lá, você fala, isso é um pensamento muito simplório, é de gente burra. Não é não, velho. O Olavo de Carvalho deu o comando, porque o Olavo de Carvalho ele é o comandante dos intelectuais. Ele comandou os intelectuais para dizerem, não existe direita, existe Bolsonaro. Que é isso? É a maior doutrinação que você pode fazer. A tua ideia é esta pessoa. O que você defende é esta pessoa. E acabou. Sim. Então, assim, logo, a causa é a pessoa. Então, porque assim, se o Bolsonaro é a direita, se eu defendo uma pauta de direita, eu defendo uma pauta de Bolsonaro. Então, vira um problemaço isso. E aí, a segunda consequência, você não é Bolsonaro, você é esquerda, porque você não é direita. E é binário, né? Se você não é uma coisa, você necessariamente é o oposto dela. Tá? Que é um problema lógico, porque não necessariamente você não ser algo significa que você é o oposto dele. Não é assim, as coisas têm nuances, as coisas têm gradações, as coisas podem ser mais do que uma coisa só. Assim, isso é problemático, mas a visão simplória do ser humano, e assim, não estou falando que é uma visão simplória que as pessoas são boas, não. A visão simplória, vamos dizer, default, que vem de fábrica em qualquer ser humano, ela leva a esses binarismos, essas explicações, que são coisas evolutivas que nossa mente tem, que ajudam a explicar o mundo e ajudam a facilitar a compreensão das coisas. Né? Mas, o fato de que isso simplifica a compreensão da realidade não significa que você está entendendo a realidade na sua complexidade. Né? Esse é o problema. E eu acho que esse erro lógico, eu vou chegar aqui nesse raciocínio onde precisa, esse erro que nós fizemos, que foi ficar preso nesse silogismo, fazer com que a gente fosse um assistente das causas da direita, mas o que adianta eu ser um assistente da causa da direita se a direita é Bolsonaro e eu não sou Bolsonaro? Eu tenho que quebrar esse raciocínio. Então eu tenho que ser um projeto de poder em si. Eu tenho que entender o que esses caras, como o próprio Bolsonaro fez, fizeram para, dentro do imaginário das pessoas, se colocarem como uma força majoritária. E não é que ele trabalhou melhor, porque eles não trabalham melhor do que a gente, eles não estudaram mais do que a gente, eles não fizeram nada melhor do que a gente faz. Eles basicamente construíram na cabeça das pessoas o sonho de que eles vão ocupar um espaço de poder e que vai ser diferente. É muito simples. Não, e as contradições estavam todas aí. Era assim, no momento mais antipolítica do Brasil, a gente apostou num cara que era deputado há 28 anos. A contradição estava toda aí. Tipo assim, a gente falava tanto dos jovens na política, a gente acreditou no Bolsonaro, que já era um tio. A gente fala tanto, essas famílias, é Sarney, é Collor de Mello. A gente votou num cara e a gente apoiou um cara cujos 3 filhos eram políticos, velho. Tipo, caralho, o cara, você entendeu? A relação do cara, do partido dele, era com o Roberto Jefferson, que tava no mensalão do Lula. Sim. Né? Então assim, a contradição já começou no início da onda, no início da explosão, né? E de novo, se a gente fosse fazer graficamente, né, de como os votos de opinião foram, independente se for de esquerda ou de direita, né, de quanto que o voto foi de opinião, o voto foi de centrão, a gente teve um boom de votos de opinião
lá para 2016, 17, 18, até 19. Eu acho que em 2020 já, com o Bruno Covas, inclusive ganhando a Prefeitura de São Paulo, você já teve uma baixa na onda dos votos de opinião. Eu acho que nem no auge do voto de opinião, cara, nem no auge do voto de opinião, a gente ficou suficientemente pautado pelo voto de opinião. Tanto que na eleição do Bolsonaro em 2018, que para mim foi o auge do voto de opinião, haja vista que o Bolsonaro ganhou quase no primeiro turno, sem um centavo de fundo, sem tempo de TV, etc, a maior parte dos parlamentares continuou sendo do Centrão. Eu lembro que saiu uma reportagem que era assim, renovação, né, e uma ponto de interrogação. Aí assim, de todos os parlamentares, tipo assim, 60% eram pessoas que nunca tinham sido mandatários naquele mandato, né? Então, beleza, o cara nunca tinha sido deputado. Só que aí quando você pegava dentro desses 60 e poucos por cento, a galera que entrou era ou filho de alguém que já era político, ou o cara era senador e virou deputado, que foi o caso do Aécio. O Aécio entrou como renovação na Câmara. O Aécio era senador, ele virou deputado. Ou ao contrário, deputado que virou senador, ou o cara que na verdade tinha sido prefeito da cidade dele acabou virando deputado. Então, a verdade é que nós nunca tivemos a renovação de verdade. Nunca tivemos. A gente ainda é o país das propagandas genéricas. Sim. Haja vista que depois que entrou o tempo de TV e a propaganda do Ricardo Nunes, ele começou a crescer e o Marçal começou a cair. Sim. 2.500 likes e 4.000 pessoas. Tem 4.800. Tem que dar like na live aí, galera, pra gente bater... Eu sei que assim é uma live de cenário diferente, essas lives de 60 vezes a audiência, mas vamos buscar pelo menos as 6.000 pessoas, todo mundo like na live, já a gente entra em outros assuntos. Eu queria falar disso porque, assim, matar esse raciocínio que é o que eu tô sentindo aqui. O Faustino, ele é um candidato a vereador. Eu acho que ele vai ganhar, que é uma análise, não é uma torcida ainda que... Enfim, a legislação eleitoral proíbe que eu dê opiniões óbvias, né? É um movimento político, ele não pode ter candidatos. O Brasil é tudo muito certo, né? Agora é o seguinte... Só uma dúvida. Um partido político pode? Pode. Então, por exemplo, as redes, um canal de YouTube do PSDB pode apoiar os candidatos dele? Ah, entendi. É tudo no meu sentido. Agora, se eu criar um movimento político e eu não fazer um CNPJ pra ele... Aí pode também. Aí pode. Que é o caso do MST e isso. O MTST tem personalidade jurídica? Eu acho que não, né? Não. Eles podem ter os candidatos dele com... Pode. Só uma coisa, um candidato pode falar, sou o candidato do MBL, o candidato pode. O MBL não pode falar, ele é meu candidato. Tá. Não, para e pensa isso, Vamos trocar o MBL por uma empresa. Vamos supor, eu sou candidato, sei lá, escolhe uma empresa aí. Da Coca-Cola. Da Coca-Cola. O cara pode falar, eu sou candidato da Coca-Cola. Agora a Coca-Cola não pode falar, ele é meu candidato. Não faz muito sentido isso, cara. Bom, tem o Zezinho do posto, o fulano do supermercado, da farmácia, sempre tem. O Zeca da farmácia e tal. Em geral as pessoas se vinculam a empresas. Sim. E tá tudo bem. Cara, assim... Na verdade, os sobrenomes, se você parar pra pensar, os sobrenomes, né, das pessoas físicas são relacionados à empresa. Por exemplo, Renan Ferreira, algum bisavô seu é Ferreira. Sim. É que a gente vai entrar na extrapolação, assim. Porque é tudo muito maluco, a legislação eleitoral brasileira é maluca. O que eu acho? Vendo, assim, andando na rua com o Faustino, conversando com ele, e vendo o trampo do Sandro, vendo o trampo do Costenaro, vendo o trampo do Better, que são pessoas que cresceram demais. Vai na linha do que a gente sentiu com o Arthur quando ele foi candidato a prefeito. A gente não tem que ter medo e vergonha de falar, nós temos um projeto que é de poder e os nossos caras são os melhores dos seus respectivos estados. Então já o Faustino tem que falar, eu sou candidato a governador do Rio Grande do Norte. E o que eu estou fazendo agora é parte do processo para governar, para um dia tocar a polícia do Rio Grande do Norte e resolver o problema de segurança do Rio Grande do Norte. Mesma coisa o Pedro Duarte, Costenaro no Rio de Janeiro, mesma coisa a galera nossa em São Paulo. Porque quando a gente fez isso, o exemplo que eu dou é esse. Cara, o Arthur estava na eleição de 2020, a gente não tinha nada do buzz que esse Marçal tem. A gente era anti-Bolsonaro. O Arthur foi para uma candidatura a prefeito em 2020 pedindo impeachment do Bolsonaro. Era no momento que nós pedíamos impeachment. Tinha 11 candidatos, se não me engano. Não era para fazer os 10%, não era para fazer. E o cara fez 10%, então assim, ser alternativa de poder, eu acho que não pode mais ser uma dúvida pra gente. Isso não só tem que ser uma certeza, como tem que ser, a maior das certezas. E as pessoas que acompanham a gente têm que entender assim, eu sou parte desse projeto.
E eu acho que essa virada de chave que a gente está dando agora nessas eleições, ela vai criar umas recompensas pra gente muito grandes, assim. Eu acho que é uma coisa pra você que assiste a gente, às vezes, cara, a gente tinha que só pegar um código. É real. A gente não tava pegando Mudar o código. mindset. Mas a gente não tinha um mindset de abundância. Não, eu vou ser um vereador, um deputado, tô ajudando a direita. Não, isso é muito pequeno. A gente tem que ter um mindset de abundância. Você tem que pensar assim, como você vai ser o presidente da ONU, não é nem do Brasil. Lógico que eu tô zoando e tal, mas em certa medida não tô zoando. Não. A gente era muito modesto nessa coisa. coisas. O discurso do Kim é esse, cara. O Kim quer ver o Brasil sentado na cadeira de segurança da ONU. Então, só que a gente não tem que ter vergonha de falar, cara, nós vamos ter um candidato à presidência da República em 2026, muito provavelmente, no cenário atual. Eu acho que a missão vai ter que ter. Nós vamos ter candidatos a governadores, os nossos melhores nomes têm que virar deputados federais em 2026, para depois retornar para os seus estados, como assim, vou ganhar a eleição para prefeito da capital, começar a preparar o campo para coisas muito grandes. Tá? E mais do que nunca, eu acho que a gente é o grupo para fazer isso. Mais do que nunca, eu vou falar, a gente é o único grupo que está discutindo as coisas sérias. Tá? Eu vi o meu amigo, eu sempre citou ele com carinho, meu amigo Kim Paim, não sei se é seu amigo, mas é meu amigo e no meu coração ele mora. Tava lá falando dos problemas do bolsonarismo, até do Bolsonaro. Ele citou assim, enquanto o Bolsonaro trabalha nessas campanhas do interior, ele citou que aqui no Rio Grande do Norte o Bolsonaro visitou 11 cidades. Não sei se a galera soube, se ele rodou. Ele rodou demais, interiorzão, assim, cidades assim, pequenas. Realmente o cara foi fazer o trampo dele e... O que ele pensa? Ele tá olhando a única coisa que importa na cabeça dele, que é o projeto, manter o nome Bolsonaro como principal nome da direita. Ele tem que manter os muros da corte. E a gente vai ter que fazer isso também, galera. Eu acho que assim, nos próximos anos a gente vai ter que se encaminhar para isso. E eu acho que certas discussões que às vezes a gente tem como grupo com vocês, assim, militância, vocês que, tanto militância quanto espectadores, vocês que vivem o MBL. E o fundão. Cara, não traímos os valores. O fundão não é um valor, eu tenho um valor, eu ensinei as crianças desde novinhos que elas não podem usar fundão. Isso não é um valor, entendeu? Isso é um princípio. Isso aqui é uma escolha baseada em valores, que, é muito valorosa em não usar fundão, mas que se mostrou assim, taticamente estúpida. E aí, ok, vamos lutar. Então assim, nossa construção e a construção que você tem que ter vocês acham que nós somos os melhores nomes para administrar a sua cidade, seu estado e o Brasil? Se você acha, você tem que pensar assim, quais os meios que nós temos que prover para o projeto, para que o projeto chegue no poder nas cidades, nos estados do Brasil. E, quando chegar nessas posições de poder, que faça o melhor possível.